Ok. Maravilha, tudo certo. Então vamos lá, né? Então sejam todos muito bem-vindos aí para o nosso aprendizado da semana, tá? E hoje a gente vai falar de imunidade e quem vai começar falando com a gente hoje vai ser a Duda. E eu venho aqui, né? Vamos fazer uma enquetezinha daqui a pouco também, tá? Aguardem aí. Quem não conhece aí vai conhecer a nossa enquete. E no final a gente vai estar falando, dando algumas dicas super importantes para vocês também, tá? Então agora com a palavra, Duda. Vem cá. Já. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Esse assunto eu sei que interessa a muitas pessoas, tanto que vocês me pediram para abrir hoje para os convidados, então não tem problema se tiver algum convidado aqui hoje na sala. É um assunto que realmente é a nossa maior preocupação nesses últimos tempos, né? Nunca se falou tanto de imunidade, de sistema imunológico, de células de defesa, de combate, né, aos patógenos. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. E vocês não imaginam como os óleos essenciais podem nos ajudar nesse momento. A gente realmente precisa estar cuidando do nosso corpo, tá? Então, boa tarde, né? Para quem não me conhece, eu sou a Duda, sou esposa do Rubinho, sou mãe do Cauã, sou formada em nutrição, minha formação, e sou aromaterapeuta de paixão. Conheci a do Terra nos Estados Unidos, quando eu fui para lá para fazer uma pós em fitoterapia e ortomolecular, no momento que eu senti a vontade, a necessidade de voltar para a área de saúde. Eu me dediquei à maternidade, então parei de trabalhar no consultório quando eu resolvi ser mãe. E depois que o Cauã fez 3 anos, eu falei, agora está o momento para a gente estar voltando e eu voltar a trabalhar, né, com saúde, com cuidados, que é o que eu realmente gosto. E um sonho que a gente sempre teve foi de morar nos Estados Unidos. Então, eu falei, já que eu tenho que voltar para atualizar, estudar, que a gente consiga estar fazendo isso, aproveitando que o Cauã está muito novinho e que ele pode estar realmente começando uma vida lá no exterior, né? E foi assim, a gente passou uma temporada lá e tudo que eu estudava relacionado à saúde, nutrição, suplementação, fitoterapia, vinha óleos essenciais, vinha esses produtos orgânicos e eu comecei a ficar muito intrigada. No primeiro momento, do Terra não foi uma palavra que me chamou atenção, não sabia que era uma empresa americana. E quando eu comecei a estudar, e eu falei assim, isso muito me interessa, né? Eu acho que todas as pessoas da área de saúde deveriam conhecer a aromaterapia, deveriam utilizar os óleos essenciais, porque realmente agrega muito no nosso trabalho e a gente consegue ajudar o indivíduo de dentro para fora. E principalmente num quesito que eu sentia muita falta na nutrição, que é no aspecto emocional, né? Então foi aí que tudo começou. E a gente teve a oportunidade de conhecer a do Terra, participar das primeiras reuniões com CEOs da empresa, que a do Terra ainda não estava no Brasil. Então, a gente fez um trabalho de pioneirismo mesmo, e não tinha nem data para abertura, né, da do Terra no Brasil. E a gente teve esse privilégio de participar de tudo isso. Quando você conhece a empresa, as pessoas que estão por trás do produto, quando você se apaixona pelo produto, você vê todo o cuidado que eles têm, tanto com o funcionário, quanto com o que eles representam, com o que eles trabalham, não tem como não se apaixonar. E aí a gente vê a seriedade que a gente está lidando com um produto que é para proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas. Então, isso fez muita diferença, isso mexeu comigo. E eu falei, essa é a empresa da minha vida e é com esses produtos que eu quero trabalhar, porque eu vou poder beneficiar muitas famílias, muitas pessoas. E quando a gente já gosta de fazer o que a gente faz, né? Isso só se agrega. Então, assim, eu convido vocês a realmente estar conhecendo um pouco mais sobre os óleos essenciais, porque é o caminho sem volta, né? A gente se apaixona de verdade. Então, vamos falar hoje, eu sei que tem alguns convidados,
a gente vai falar um pouquinho o que são os óleos essenciais, né? Que nada mais é do que a defesa da planta, né? Óleos essenciais não é algo que foi criado pelo homem. A planta produz de maneira na natureza, natural, um sistema imunológico próprio. Ela cria essas moléculas aromáticas para se defender. Então, a planta também tem seu sistema imunológico nato, né? E quando a gente fala de moléculas aromáticas, elas são usadas também para polinizar, para atrair os insetos quando a planta precisa de polinizar na natureza, né? Quando a planta precisa de se regenerar, alguma largatinha mordeu, comeu aquela planta, ela precisa de se regenerar, se defender, né? Então, é o sistema inato que aquela planta produz, né? E o interessante é que contém várias moléculas químicas. Por isso que eu falo, óleo essencial é ciência. É uma comprovação de moléculas bioquímicas que interagem com o nosso corpo. E por que o nosso corpo é tão compatível aos óleos essenciais? Porque a planta também é feita, né? As moléculas químicas do nosso corpo é muito compatível. Olha, eu acabei de achar um outro desejo de carbono, hidrogênio e oxigênio. A bandeirinha de inglês, lembra? Então, isso é bem interessante. Se vocês observarem aqui, isso aqui é um bolsão, tá? Ampliado de uma molécula de hortelã-pimenta. Então, eu vou responder todas as dúvidas no final, tá, pessoal? Não precisa agora não, mas tem que ser até amanhã. Tá pitando, mas a gente vai deixar para responder as dúvidas. Então faz amanhã. As dúvidas no final. Vocês estão me falando que tem... Amor, tem muita gente com áudio ligado. Por favor, fecha para mim. Eu diminui o som aqui, eu não estou escutando o que o pessoal está falando, porque está dando um barulho aqui, então eu diminuí, tá? Então, o que eu acho... Eu vou ter que diminuir o barulho, moça, você vai ter que ficar atento aí, fazendo favor. Porque está dando barulho aqui, eu não estou sabendo fechar. Olha lá, tá fazendo barulhinho. Você não consegue tirar? Não consigo. Então, pessoal, eu vou ter que fechar o som aqui. Então, eu peço para quem for entrando, vai desativando o som, tá? Pode fechar nas câmeras também, tá, Rubinho? Então, na natureza, se vocês olharem essa molécula que está ampliada, é uma molécula da planta de hortelã-pimenta. Então, quando a gente encosta numa planta aromática, a gente rompe esses bolsões, que é a parte aromática. Tem plantas da natureza que produzem óleos essenciais, mas que não são... nem todas as plantas são aromáticas, são terapêuticas. Então, por isso também, nem todas as plantas a gente vai poder, às vezes, estar ingerindo. Tem plantas que são moléculas aromáticas medicinais, porém, a gente vai usar de forma tópica, de forma aromática, mas não por ingestão. Então, isso também é algo que a gente tem que realmente ter uma certa cautela, né? A gente vai falar um pouco disso também. E o importante é vocês pensarem que na natureza, as plantas produzem os óleos essenciais, diferente do que muitas pessoas conhecem como essência, que é um produto artificial que causa alergia, que é usado para fazer perfumes, que é usado para aromatizar a casa, né? E que não tem nenhuma propriedade terapêutica, que não tem nenhuma propriedade que vai estar cuidando do seu organismo. Pelo contrário, vai te induzir a alergias, são produtos comedogênicos, são produtos que realmente vão intoxicar. E por isso as pessoas têm tanto aversão quando falam assim, eu sou alérgica a cheiro, né? Por ser um produto artificial, que é feito em laboratório. Muitas vezes você pega uma molécula da planta, do óleo essencial, e você reproduz essa essência, né? Assim como é feito alguns medicamentos que eles pegam uma molécula do óleo essencial e produzem um medicamento. E a desvantagem que eu vejo é que no óleo essencial, numa mesma molécula, você vai ter 300 a 400 substâncias bioquímicas.
que no seu corpo eles vão interagir de forma seletiva. O corpo, ele vai absorver a molécula que ele precisa. O que ele não precisa, ele vai eliminar através da urina, através do suor, né? Através da respiração, porque o nosso corpo não armazena óleos essenciais. Mais um motivo da necessidade da gente ter uma frequência de uso. Não adianta, principalmente falando de imunidade ou parte emocional, você respirar uma única vez um óleo essencial e achar que o seu corpo está imune àquilo, né? Então, isso é muito importante, a gente realmente ter esse mecanismo de defesa e a gente saber o que a gente está usando. Ô, Rubinho, eu vou te pedir para fechar os áudios, por favor. Eu não estou conseguindo fechar aqui, não? Você pode me ajudar? Tem gente entrando aqui. Por favor. Então, vamos lá. E quando a gente fala também de qualidade, eu queria que a gente prestasse um pouco de atenção quando a gente fala por que é do Terra, por que a gente busca um produto que tem uma certificação. Hoje no mercado a gente encontra vários produtos adulterados, porque é muito fácil você adulterar um óleo essencial. Quando você às vezes acrescenta, né, um óleo carreador, um óleo para aumentar, um óleo carreador não, um óleo vegetal, um óleo para aumentar o volume daquele óleo essencial. Quando você coloca uma molécula química artificial, feita em laboratório, né? Porque às vezes você vai comprar um óleo de rosas, que é um óleo muito caro, que você consegue isolar aquela molécula e fazer uma no laboratório. Então, o que a Duterra tem toda uma preocupação de fazer testes, e vários testes, não somente a cromatografia. A cromatografia é um teste que toda empresa séria de óleo essencial deveria fazer, que é uma análise, um laudo que você consegue ver quais as moléculas majoritárias e quais as outras moléculas que tem naquele composto que você está utilizando. E para isso, quando você faz o teste de cromatografia, você consegue analisar o que tem dentro daquele óleo essencial. E até mesmo se tem alguma substância que não deveria estar presente, né? E você consegue também classificar quais as moléculas que aparecem em maior quantidade, se aquele realmente é um óleo daquela família que você está pesquisando, e se ali ele vai ter mais, por exemplo, algum efeito mais relaxante, algum efeito mais antimicrobiano, antifúngico, e a gente consegue estar classificando aquele óleo essencial. E isso é interessante porque, por exemplo, qual que é a preocupação da Duterra? Dela colher a planta no seu país de origem e preocupar também, dar treinamentos para os parceiros, para as pessoas que estão envolvidas, né, com esse mundo dos óleos essenciais, com os agricultores, porque se a gente pega e colhe uma planta no momento errado, essa planta ela pode ter uma alteração também nos seus compostos. Então, o que acontece? Se a gente colhe no horário errado do dia, a gente vai estar ali, às vezes, não tendo uma padronização. Então, a Duterra ela tem toda uma preocupação também com seus parceiros de dar treinamentos para saber qual que é o momento que aquela planta foi colhida, como que eles plantaram, se tá no momento certo, né, na maturação. As influências também que a gente fala até no mundo do vinho, né, que é o terroir, que é a influência do solo, do clima, né, do próprio agricultor com aquela planta. Então, isso também é muito importante. E não adianta eu plantar uma lavanda na minha casa, mesmo que a muda veio da França, que ela não vai ter os mesmos compostos. Então, é importante que a planta venha da sua origem, para que a gente tenha uma maior propriedade ali naquelas moléculas, né? E dar sempre, tá fiscalizando. E uma outra coisa que eu também falo que assim, a Duterra se preocupa muito, que para ela manter uma qualidade de um produto que é distribuído em mais de 54 países, ela tem que ter todo esse know-how, né? Então, assim, quem teve a oportunidade de conhecer a fábrica, a gente viu que a aparelhagem que é feita, os testes, são no nível NASA mesmo. Então, assim, é uma empresa que se preocupa e preza muito a qualidade do seu produto. Não é à toa que ela é a referência de óleos essenciais que a gente tem hoje em dia, né?
Então, o controle de qualidade do produto final é algo que é o que nos diferencia quando a gente procura uma empresa de óleos essenciais. Porque a gente está falando de um cuidado que você vai estar utilizando na sua pele, você vai estar respirando e que você também pode usar por ingestão, que é a única empresa que a gente tem hoje é essa certificação do uso também interno, que a gente sabe que a gente não pode estar usando qualquer produto no nosso organismo, né? Então, a qualidade é muito importante. E aí, a gente vai sempre também falar das formas de utilização. Então, a gente tem maneiras de estar utilizando esse óleo essencial. A gente pode usar de forma aromática. O que seria isso? A gente pegar uma gotinha do óleo essencial, colocar na palma da mão e fazer a inalação desse óleo essencial, tá? Então, essa é uma maneira fácil, segura e... Ô, gente, eu tô vendo que vocês estão me chamando. Peraí, só um pouquinho. Ainda tá dando eco? Vocês estão falando que meu telefone tá com eco? Alguém pode me responder? Tô vendo que vocês estão caminhando. Tá tudo ok, né? Tudo ok. Pra mim tá ótimo também, Duda. Então tá jóia, pessoal. Vamos continuar aqui. Então, outra maneira da gente estar utilizando também é o difusor ultrassônico. Eu vou pegar para vocês o meu difusor para mostrar para vocês como a gente pode estar utilizando o difusor. Então, por que ultrassônico? Esse aparelhinho aqui, a gente coloca a água, coloca o óleo essencial e pelo método ultrassônico, que é o quê? Ele vai estar diluindo, ele vai estar através dos movimentos das moléculas, sem esquentar o óleo essencial, você consegue difundir, aromatizar o ambiente. E com isso, por exemplo, no caso de crianças mais novas, é uma maneira mais segura dela estar respirando o óleo essencial. Porque nem toda criança, e criança, às vezes, com menos de 4 anos, a gente não consegue fazer inalação por concha, né? Muitas vezes, a gente pode usar um colar aromático, um lencinho. Você pode colocar um lencinho na criança, às vezes uma bandana com umas gotinhas de óleo essencial. Mas se você tem uma criança muito novinha, que você precisa de cuidar ou da imunidade ou da parte de sono, é preferível que você utilize o difusor. E lembrando também que quando a gente usa os óleos no difusor, a gente consegue estar sanitizando o ambiente e beneficiando mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, assim, é uma outra dica que a gente está dando para as pessoas que às vezes estão voltando a trabalhar, estão no ambiente corporativo ou até mesmo dentro da casa, quando a gente precisa estar cuidando da imunidade de todos, né, ou até a parte respiratória, você pode estar utilizando um difusor com os óleos essenciais que vão estar purificando o seu ar, né? A forma aromática, ela é muito versátil. A gente pode também fazer, se você não tem um difusor, você pode fazer um spray de ambiente, né? Colocar os óleos essenciais num compartimento de vidro e borrifar, né? A própria do Terra hoje, ela tem o sanitizante que a gente tem em formato de spray. Vou pegar o meu aqui para vocês verem, que também é uma outra forma que a gente pode estar jogando o óleo essencial aqui no prédio, por exemplo. Toda vez que a gente precisa sair, entrar no elevador, a gente leva esse sanitizante, faz uma nuvem, né, com óleos essenciais. O que a gente pode usar no sanitizante? O álcool com óleo essencial ou mesmo água com um pouquinho de óleo carreador. O óleo essencial você sacode e faz uma nuvem de óleos essenciais, né? Aquilo está protegendo também e está fazendo uma asepsia no ambiente que você está entrando. Dessa maneira também, você pode estar pulverizando, por exemplo, num quarto de criança, quando ela precisa dormir melhor. Então, assim, caso você não tenha o difusor, você tem outras maneiras de estar utilizando os seus óleos essenciais no ambiente, tá? Agora, a conchinha é uma maneira muito fácil da gente fazer, só tomar cuidado com os óleos. Se por acaso acontecer algum acidente, nunca lavar e nunca entrar no chuveiro. Quando você entra no chuveiro, você abre os poros e você espalha muito mais aquelas moléculas, porque o óleo essencial ele não se mistura com a água, né?
Então, o que a gente vai fazer? Aconteceu um acidente, pôs a mão no olho, você vem com óleo de coco ou óleo vegetal, pode ser azeite, o que você tiver. Você vai pegar aquele óleo, passa uma quantidade pura maior, vem com papel toalha ou papel higiênico e puxa o óleo vegetal que você passou. Ele vai estar puxando o óleo essencial, né? Então, como a gente falou que o óleo não se mistura com água e que ele também evapora, volatiza muito, quando a gente usar topicamente, é importante que a gente use com o óleo carreador. O óleo carreador, que vai ser o óleo de coco ou um óleo vegetal que você tem, você consegue aumentar a absorção para dentro da sua pele. O óleo essencial vai evitar a evaporação e você consegue também espalhar numa maior superfície. Então, olha que interessante, você aumenta a absorção, você aumenta a superfície e diminui a sensibilidade, porque tem alguns óleos que são dermossensíveis, dermocáusticos, eles podem causar sensibilidade. Por exemplo, o cravo, a canela, o tomilho, o orégano, às vezes até o lemongrass, são óleos mais quentes que podem trazer uma sensibilidade para a pele. E principalmente quando a gente utilizar em crianças. Então, em crianças, a gente vai sempre usar com óleo carreador. E lembrando que, por ser molécula volátil, se você usa direto na pele, você perde muito do produto, tá? Você perde muitas substâncias ali que vão evaporar. A forma tópica também, ela traz muitos benefícios, porque você pode estar usando massagens, você pode friccionar o óleo essencial na pele. Então, com isso, você aproxima mais, por exemplo, de um filho, né? Ou esse contato que a gente tem com a pele, com o outro. Então, é uma maneira também da gente se aproximar dos nossos filhos, né? O uso tópico traz muito benefício. Ou mesmo uma pessoa que está acamada, que está doente, você pode fazer uma massagem na sola dos pés, que aquilo também vai trazer um benefício enorme, tanto emocional, quanto também fisiológico. Então, o toque, a parte da parte tópica, né, do óleo essencial, o uso tópico é muito importante. A ingestão, nós vamos utilizar quando a gente quiser tratar alguma questão gastrointestinal, quando a gente quiser trabalhar a parte imunológica também, que é uma resposta, às vezes, de células de defesa mais rápidas. Então, a gente vai usar a via de ingestão, tá? Lembrando que a gente deve analisar o indivíduo, saber qual que é a necessidade. Não é toda pessoa que a gente vai usar por ingestão, não é toda pessoa que a gente vai usar tópico. A gente precisa entender o histórico, conversar, entrevistar, buscar informações. Então, eu bato muito nessa tecla, gente. Personaliza as indicações, vê qual que é a necessidade do seu cliente, do seu paciente, da pessoa que você vai estar indicando os óleos essenciais, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas hoje eu preciso falar isso com vocês, porque a gente tem que reforçar as maneiras de utilizar, mas o nosso objetivo hoje aqui vai ser focar mais na nossa imunidade. E olha que interessante, o nosso organismo, ele tem células de defesa, ele tem barreiras, a gente fala, o nosso sistema imunológico inato, a gente nasce com várias células de defesa, né? A gente nasce com proteção do nosso corpo. Desde que o bebezinho sai, ele já começa a criar anticorpos. A gente tem, os anticorpos são adquiridos também pelo leite materno, mas o nosso corpo também tem barreiras que protegem. Então, por exemplo, a nossa pele é uma barreira de proteção. As nossas glândulas salivares, o nosso muco, né? Na nossa respiração, a gente tem cílios respiratórios que produzem também um muco que também diminui essa barreira dos patógenos. A gente tem, por exemplo, no nosso sistema gastrointestinal, várias bactérias boas que vão estar ajudando a digerir melhor os alimentos, a proteger, né, os patógenos também que a gente pode estar ingerindo através da alimentação. Só que se a gente não tiver um sistema imunológico fortalecido, se as nossas células de defesa estiverem enfraquecidas,
esses patógenos vão estar causando realmente uma doença no nosso corpo, né? Então, assim, por exemplo, a própria parte emocional, ela diminui a nossa imunidade. Por quê? Quando a gente está estressado, quando a gente está chateado, triste, deprimido, a gente gera um processo inflamatório no nosso corpo. Então, muitas vezes, se o corpo não está com o sistema imune fortalecido, ele não consegue combater essas doenças. Então, nosso corpo fica suscetível a patógenos, a invasores, tá? E a gente tem vários mecanismos também no corpo para poder o sistema imunológico ele é formado de vários órgãos que vão produzir os nossos soldadinhos, né? Que são os glóbulos brancos. Então, a gente tem, por exemplo, no timo, no apêndice, a gente tem as células da adenoides, né? Que são células de defesa, o sistema linfático também, a medula, são vários lugares que produzem os nossos glóbulos brancos, que são os soldadinhos do nosso corpo, tá? Então, eu vou falar de maneira bem simples para qualquer pessoa entender. E aí, como que a gente consegue apoiar o nosso sistema imunológico? Quais são os fatores que podem contribuir para que a gente tenha uma melhor resistência do nosso corpo, né? A gente sabe hoje que, por exemplo, a nossa alimentação, ela é muito pobre, né? A gente, por mais que a gente tenta se alimentar hoje de frutas e verduras, o nosso próprio solo não tem hoje não tem hoje substâncias, nutrientes que realmente estão interagindo com as nossas células, né? Eu falo assim, hoje o nosso solo está pobre de nutrientes. A gente também começou a desembrulhar do que realmente descascar um alimento e cozinhar, né? Poucas pessoas têm oportunidade de plantarem seus próprios alimentos, ter uma horta em casa, uns moram em apartamentos. Eu falo assim, tudo que está acontecendo hoje faz a gente refletir. Tudo que a gente está vivendo hoje faz a gente refletir como que a nossa alimentação tá, como que a gente se afastou da natureza. Se a gente for pegar os nossos avós, a gente já tinha, os nossos avós, eles já faziam, por exemplo, muito chazinho quando você ficava gripado, quando ficava com dor de barriga, sempre tinha um chazinho de hortelã, um chazinho de camomila, né? Quando você precisava de melhorar a respiração, a vovó sempre vem com aquele chá de eucalipto para a gente fazer uma inalação. Então, a gente já tinha vários recursos naturais que eram utilizados. E a gente foi se afastando dessa medicina, né, natural, né, dos nossos ancestrais. E com tudo que está acontecendo hoje, o que a gente está precisando? Tem esse resgate com a natureza, né? A gente está precisando realmente, assim, a gente está valorizando uma caminhada num parque, um contato maior com a natureza. As pessoas estão precisando a cozinhar seu próprio alimento. Tem pessoas que estão fazendo hortas, né? Nas jardineiras dos prédios. Então, assim, é um resgate mesmo de você estar em contato maior com a natureza, porque nós nos afastamos dela, né? E a cura da nossa saúde está na natureza. Então, a questão de fazer um exercício físico, você também produz vários estímulos no corpo e o corpo começa a realmente a reagir melhor quando você está em movimento, quando você faz uma atividade física, né? O estresse, ele gera um processo de inflamação. O estresse, ele aumenta demais o nosso cortisol. E com isso, a gente começa a ter várias degenerações e inflamações no corpo. Então, se você não dorme bem, você não produz melatonina, isso tudo vai fazendo com que seu corpo vai inflamando. E também a gente tem hoje um aliado muito grande, que são os óleos essenciais. E eu quero dar ênfase a eles. Nós vamos falar um pouco mais sobre eles. A parte de suplementação, a gente vai ver se amanhã a gente consegue falar um pouco mais, entrar mais nos suplementos, porque é o nosso grande aliado, né? A Doterra, graças a Deus, trouxe para o Brasil.
até um particular aqui, né? Por vir da área de nutrição, eu me interessei muito pela parte de suplementação quando eu estava lá nos Estados Unidos, e vocês vão ver qual o diferencial que a do Terra tem. Mas hoje a gente vai falar mais dos óleos essenciais para essa parte imunológica, porque a gente sabe que a gente está numa fase que está aumentando os casos, né, de Covid. Então, assim, eu estou aqui para realmente a gente fazer um alerta e esse alerta é para que a gente realmente cuide da nossa saúde. A gente não pode achar que está tudo bem, né? A gente realmente precisa cuidar do nosso organismo e ter uma frequência. O que eu tenho observado é que algumas pessoas falam assim: eu estou usando óleo essencial, eu uso de manhã e de vez em quando eu uso à noite. Não adianta, gente. A gente precisa ter... o corpo precisa ter contato com esses óleos nessa fase que a gente está numa fase de combate, mais vezes ao dia. Então, não adianta a gente usar uma vez e achar que a gente já está imune, tá? Então, para a gente promover uma melhor saúde imunológica, é importante ter um estilo de vida saudável. Se alimentar bem, hidratar-se mais, ter qualidade de vida, praticar algum exercício físico que possa ser uma caminhada, né? Meditar, né? É importante que a gente tenha, quando a gente for respirar um óleo essencial, a gente realmente tenta a se conectar, a fazer uma mentalização, né? Eu falo muito com os meus pacientes que quando a gente precisa criar um feedback positivo, principalmente na parte emocional, quando você for respirar esse óleo essencial, respire pensando em tudo que você deseja para o seu organismo, que venha de forma saudável, venha saúde, venha paz, venha tranquilidade. Então, mentalizar coisas boas também nesse momento é muito importante, porque a gente está sendo bombardeado por notícias desagradáveis, essa ameaça invisível é algo que traz muita insegurança para o nosso corpo. Então, quando você for respirar um óleo essencial, mentalize coisas boas, traga para o seu organismo pensamentos positivos. A gente sabe que os óleos essenciais, eles elevam o nosso campo energético, eles conseguem realmente estar buscando a homeostase no nosso corpo. Mas para isso também, a gente pode contribuir com pensamentos positivos. Então, a gente pode criar um feedback positivo quando a gente quer trabalhar alguma questão emocional, tá? É claro que a gente vai estar associando com os óleos específicos para cada problema que a gente precisa, mas o pensamento também, ele gera uma ação. Então, isso é importante. E aí, como a gente falou dos exercícios, como a gente pode estar utilizando alguns óleos nessa parte, né? Por exemplo, para te dar um estímulo, para você ter mais energia para poder fazer um exercício físico, para melhorar a parte respiratória, oxigenar melhor o cérebro e também os pulmões, as vias aéreas, como a gente tem uma via aérea limpa, né? Eu gosto muito de indicar tanto o Peppermint como o Briefing. Eu nem coloquei ele aqui na foto, eu esqueci, porque eu vou falar dele depois. Mas, por exemplo, são óleos que trabalham muito as vias aéreas. Como a gente falou, a gente tem células também, os cílios, né? Da nossa respiração, das vias aéreas, eles também são o primeiro mecanismo de defesa. Então, quando a gente tem uma via aérea mais limpa, a gente também consegue estar aumentando as células de defesa que começam aqui na via olfatória. O Smart Sass, ele é um blend metabólico que vai te ajudar nesse momento, por exemplo, que a gente está mais sedentário, que a gente está tendo mais vontade de comer doce, ou que a gente está comendo mais por uma ansiedade. Então, o que você pode fazer? O Smart Sass, ele tem canela, ele tem gengibre, limão, ele tem hortelã-pimenta e tem a toranja. A toranja é um óleo que ajuda muito no processo de compulsão. Quando o indivíduo ele é muito ansioso, eu peço para ele até associar o Smart Sass com algum óleo para ansiedade. Por exemplo, pode colocar uma gotinha na palma da mão de Smart Sass com lavanda e respirar. Você pode usar o Peppermint para te dar mais energia, mais motivação. Lembrando que no Smart Sass também tem o Peppermint, então ele também acaba sendo um óleo que é metabólico, ele também dá muita energia. A gente pode usar o Smart Sass internamente para melhorar a digestão e o processo de
metabolização das gorduras, porque ele tem toranja, limão e o peppermint que vão ajudar na quebra das moléculas de gordura, vão ajudar no peristaltismo, né? E com isso, ele não vai só trabalhar a parte metabólica, mas a parte digestiva. E a gente sabe que cuidar do intestino, a gente vai falar mais do sistema gastrointestinal, é onde começa a maior parte das nossas células de defesa, a gente produz ali no intestino, né? Então, assim, cuidar do intestino para imunidade é muito importante. Então, o Smart Saça, além dele ser um metabólico, vai te dar energia, vai te ajudar na digestão, não, vai fazer com que você não retém líquido. Outra dica também preciosa, para quem quer, às vezes, diminuir o processo inflamatório da celulite, né? Ou até a retenção de líquido, você pode colocar o Smart Saça numa diluição no vidrinho ou no seu óleo de coco e passar depois do banho, nas zonas de mais, na barriga, na perna, nos locais que tem mais celulite. Isso também fica uma dica aí para vocês, que ele vai estar ajudando não só na circulação, na drenagem e na retenção de líquido. Vamos supor que você fez muito exercício ou mesmo um pré-treino para não machucar, não ter lesões. Você pode estar utilizando o Deep Blue, né? O Deep Blue é um composto que trabalha as dores articulares e musculares, tá? Então, ele também vai te ajudar muito nesse momento de tensão, às vezes uma dor, uma tensão muscular, né? Tem muita gente trabalhando em casa, então fica muito tensionado, tá tendo muitas dores, às vezes, de ficar muito tempo no computador. Ele também ajuda a relaxar. O Deep Blue também ajuda para dores nas pernas. E uma dica que eu dei para vocês essa semana foi associar o Deep Blue com o Aroma Touch, que é um blend, uma sinergia que nós vamos falar sobre ela, que ela ajuda muito no processo de circulação, de veias, né? Na parte realmente linfática, tá? Então, você pode estar usando também da mesma forma, faz uma diluição no vidrinho, no óleo de coco e passa nas pernas. E ele vai estar ajudando. Essa dica foi do Dr. Hill, no último seminário que ele teve em São Paulo, ele deu essa dica da gente associar o Deep Blue com o Aroma Touch para circulação, varizes, dores nas pernas. É bem bacana. A gente gosta muito de utilizar dessa maneira. E como eu falei com vocês, né? O estresse, o que ele faz? Ele vai gerar um processo inflamatório, ele vai aumentar muito o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, né? E isso vai estar limitando as nossas defesas. Então, a gente tem vários óleos que podem trabalhar a ansiedade, essa preocupação intensa, essa fadiga adrenal, né? E uma das principais substâncias que a gente pode ter aí é o linalol e o limoneno, né? O linalol a gente encontra em vários óleos essenciais, assim como o limoneno, que a gente encontra principalmente nos óleos cítricos. E o que essas duas substâncias vão fazer no nosso corpo? Eles vão ajudar a relaxar, a diminuir a ansiedade e diminuir também o estresse, o processo de estresse que gera essa inflamação. Então, se você consegue controlar melhor as suas emoções, isso também faz com que você fique menos inflamado. E aí eu gosto muito de indicar o balance, que eu falo que assim, balance para esse momento que a gente está vivendo, que as mães estão em casa com os filhos, os maridos estão trabalhando. Então, muitas vezes o marido está lá trabalhando, o menino quer brincar, não quer fazer o para casa, aí a mãe tem que cuidar da casa, do almoço, da limpeza, das roupas. Ainda algumas mães têm que trabalhar, né? Como a gente ainda tem que trabalhar, tem que montar aula, tem que dar aula. Tem horas que a gente não aguenta, né? Então, tem horas que você tá bem, de repente você explode, você fala de uma maneira atravessada com o marido, ou chama a atenção do filho, porque a gente está emocionalmente abalado. Qualquer coisa é uma faísca para a gente estar explodindo, né? Então, o balance é um dos óleos que eu gosto muito, que ele equilibra as nossas emoções, ele tem óleos de aterramento, ele vai ter óleos também que dão aquele conforto, aquele abraço. A lavanda é um óleo que, para quem é muito ansioso, muito agitado, muito nervoso, você pode estar associando sempre a lavanda com o cítrico, tá?
E aí a gente tem a tangerina, tem o limão. Os óleos cítricos são os óleos que, como se fosse um raio de sol na nossa vida, eles vão trazer alegria, eles vão trazer clareza mental. Muitas vezes a gente está estressado porque a gente está com excesso de pensamento. Por isso também as pessoas mais estressadas têm uma dificuldade para dormir. E aí, quando a gente for falar de sono, vocês vão entender por que eu peço para associar, às vezes, a lavanda com a laranja, para quê? Ou um limão, para você ter clareza mental. Porque aquela pessoa que está muito estressada, ela não consegue organizar o seu pensamento. E aí também entra o quê? O frankincense, que é um neuroprotetor, ele protege o nosso sistema nervoso central. O frankincense é aquele óleo que ajuda no nosso processo imunológico, porque ele é um óleo que trabalha as nossas células de defesa. Ele diminui também a nossa ansiedade, a nossa tristeza, aquela ansiedade, aquele sentimento de angústia, né? Esse sentimento que às vezes a gente tem passado por algo desconhecido. Lidar com o desconhecido é muito complicado. Então, isso traz estresse, traz medo, traz ansiedade. Então, eu gosto muito dessa combinação que eu propus aí para vocês. Vocês podem estar associando esses 4 óleos. Vocês podem estar fazendo uma sinergia, uma mistura, né? E a gente pode estar usando isso ao longo do dia para controlar estresse, ansiedade, processo de medo, de insegurança, de tristeza profunda, tá? Então, aí você pode estar associando. Eu nunca gosto de indicar a lavanda sozinha para quem está sentindo depressivo, tá, pessoal? Eu gosto sempre de indicar o linalol com o limoneno para trazer essa alegria. Então, eu gosto, essa proposta aqui da sinergia dos 4 óleos é muito importante para a gente nesse momento de estresse. Então, fica a dica aí. Como eu falei com vocês, o sono, né? Para crianças, eu gosto muito de indicar ou a lavanda, ou a camomila, ou associar a lavanda com a laranja, porque a gente precisa começar a introduzir as crianças nos óleos aos poucos no sentido assim, não adianta, eu vou falar do Serente, que é um blend maravilhoso, eu sou apaixonada por esse blend. Só que o Serente, ele tem mais de 11, se eu não me engano, são 12 óleos essenciais. Ele tem lavanda, ele tem ylang-ylang, ele tem cedro, ele tem camomila romana. São, se eu não me engano, gente, são muitos óleos que compõem o Serente. Vou até ler para vocês aqui, ó, quer ver? Para vocês terem ideia. Lavanda, cedro, ruúde, ylang-ylang, manjerona, camomila, vetiver, baunilha e sândalo havaiano. Então, é uma combinação muito poderosa, mas que eu não vou indicar num primeiro momento para um bebezinho, para uma criança muito nova. Eu vou começar a fazer algumas combinações, por exemplo, lavanda com laranja, lavanda com camomila, lavanda com manjerona, lavanda com cedro. O cedro também, para crianças muito agitadas, ele é maravilhoso, né? E, inclusive, é o óleo do mês, né? Então, a gente pode estar fazendo pequenas sinergias para aquela criança que é muito agitada ou tem um pensamento acelerado. Outra combinação muito interessante para a gente ter qualidade de sono é associar a lavanda, por exemplo, com o briefing. Porque a gente vai estar respirando melhor na parte da noite, a gente vai estar diminuindo o cortisol, produzindo mais melatonina. Então, isso tudo, a qualidade de sono, regenera muito os nossos tecidos e também diminui muito a nossa inflamação, tá? Então, o Brief é um blend respiratório, então ele vai trabalhar tanto as nossas vias aéreas, processos, às vezes, alérgicos, quem às vezes tem muitas ites, né? E ele também ajuda a dormir melhor. Então, por exemplo, se você tem um problema respiratório, à noite você não deve usar o Peppermint, que ele te deixa muito ligado. Mas você pode estar usando o Brief, que a combinação de óleos que compõe nele vai te proporcionar uma noite melhor de sono. Para algumas pessoas já me relataram que diminuíram o ronco, né? Imagina, se você tem um companheiro, um esposo que ronca muito, né? Você atrapalha a sua qualidade de sono. Então, você pode colocar no difusor, vai beneficiar os dois.
tanto você vai dormir melhor quanto o marido, né? Ou vice-versa. A gente tem várias pessoas que às vezes têm problema respiratório por ter um bruxismo, por ter um problema de sinusite, rinite, né? E aí isso tudo compromete a sua qualidade de sono. Então fica a dica aí. O Serenity, ele é maravilhoso, mas eu evito de ser a primeira opção para usar em criança. Eu sempre busco fazer pequenas combinações antes de oferecer o Serenity, tá? Agora, para quem quer ter aquela noite perfeita de sono, gente, o Serenity é realmente um diferencial enorme, né? E a gente pode fazer as nossas próprias combinações. Agora vamos falar dessa parte, né, da nutrição. A gente sabe que a nossa via de entrada para a gente modular a nossa desbiose intestinal, a nossa absorção dos nossos nutrientes, é realmente a gente ter um intestino funcionando bem, né? Então, se a gente não tem um intestino bom, a gente começa a ter um monte de problemas. Olha, para vocês terem ideia, desde a processos fúngicos como cândidas, desde a processos respiratórios, que também influenciam pela nossa saúde intestinal. A qualidade do nosso sono também pode ser modulada através do nosso intestino, né? O nosso metabolismo, então a formação de vários hormônios que são produzidos no intestino. Então, para a saúde intestinal, para a gente ter uma melhor biodisponibilidade, o que seria isso? A gente absorver melhor as vitaminas e os minerais e os nutrientes que vêm através da nossa alimentação, é preciso que a gente tenha um bom funcionamento de todo o nosso intestino. Então, o Zengest, o Peppermint, ele está aqui novamente para mostrar para vocês que ele está no composto do Zengest. O Zengest, ele é uma combinação de vários óleos para essa parte toda do trato gastrointestinal. Então, para vocês terem uma ideia, vamos falar dos óleos que tem no Zengest. Eu não quero esquecer nenhum, porque são vários também. Então, ó, o Zengest ou Digest Zen, ele tem o gengibre, ele tem o peppermint, ele tem o cominho, ele tem coentro, estragão e funcho, que é o erva doce. Todos esses óleos vão estar ajudando na sua saúde intestinal. Como eu falei com vocês, a gente tem vários mecanismos de defesa, assim como as bactérias boas. Quando a gente toma, por exemplo, um antibiótico, ele mata não só as bactérias boas, como mata as bactérias intestinais, e aí a gente começa um processo de, por exemplo, de proliferação de fungos, e a gente começa a ter candidíase, infecção de urina, começa a aparecer algumas dermatites, tudo em função de ter matado as bactérias boas do nosso corpo. Então, se você usar o Zengest depois das refeições, ele vai ajudar a melhorar a absorção dos nutrientes, a melhorar o trato gastrointestinal, diminui a produção de gases, né? E você pode estar associando também, por exemplo, com o lemon para ajudar. As frutas, os óleos cítricos, né? Os óleos de maneira gerais não têm vitaminas nem minerais, só que eles aumentam a absorção das vitaminas no nosso corpo. Então, uma dica aí é estar usando o óleo de lemon, por exemplo, que ele é muito rico em D-limoneno, que essa substância só está presente na casca. Então, assim, não é para a gente parar de comer frutas, não é para a gente estar substituindo o nosso limãozinho espremido, que vai ter muitas vitaminas, substâncias antioxidantes, mas ele não tem, as frutas não têm essa substância, que é o D-limoneno, porque você precisaria fazer uma limonada suíça, por exemplo, né? Então, é importante vocês estarem associando. E vocês podem estar usando os óleos essenciais também na gastronomia. Vai temperar uma salada, coloca ali o lemon, coloca o manjericão, coloca o orégano no azeite, faz um azeite temperado. Você vai melhorar o sabor dos alimentos, né? Os óleos, eles também servem para ressaltar. Na indústria alimentícia, tem vários óleos essenciais que são utilizados para dar sabor aos alimentos. A gente sabe que se a gente esquentar aquele óleo essencial, por exemplo, eu vou fazer uma marinada. Se eu usar o óleo essencial para temperar uma carne, na hora que assar, ele vai ser só um saborizante, um flavorizante. Mas a molécula terapêutica eu vou perder. Mas se eu fizer uma finalização daquele prato, se eu fizer uma carne e regar depois por cima um azeite com óleo essencial, eu vou estar saborizando e ainda vou estar
preservando um pouco das moléculas terapêuticas. Então, a dica também é de você estarem temperando as saladas com óleos essenciais. É uma outra maneira de você estar colocando pequenas substâncias químicas, aromáticas, com efeitos terapêuticos na sua refeição. E a copaíba, ela também trabalha a parte da imunidade, que ela também vai diminuir processos inflamatórios, ela vai ajudar na infecção e na inflamação e na regeneração dos tecidos, tanto internos, né, que a gente usa muito a copaíba na cápsula, a gente pode usar também topicamente, mas falando da parte da alimentação, a copaíba é um hepatoprotetor, então ela além dela potencializar os efeitos dos outros óleos, ela protege o nosso fígado e o nosso sistema renal, tá? A copaíba é um hepatoprotetor maravilhoso, então a gente pode estar associando, se você precisou fazer algum tratamento, tomou muito antibiótico, uma maneira da gente estar cuidando do organismo é usando a copaíba e o lemo para poder melhorar essa parte que ficou prejudicada com a medicação excessiva que você precisou tomar, tá? E a questão da segurança para o uso interno, né? Lembrando que quando a gente falar de imunidade, é importante que a gente use também na cápsula, porque muitas vezes a gente quer aproveitar melhor aquele óleo essencial. Quando você usa, por exemplo, no copo, o óleo essencial ele não se mistura com a água. Então, vai ficar muita substância no seu copo. Você não vai saber, não vai contabilizar qual a quantidade que você realmente ingeriu. Se você quiser usar para dar um sabor na sua água, muitas pessoas me relatam, nossa, eu passei a beber mais água quando eu coloco uma gotinha do lemon, de tangerina ou do grapefruit. Não tem problema, você pode usar. Os óleos cítricos, eu nem contabilizo eles no dia a dia para um uso interno. Você pode usar para saborizar a sua água. Agora, se você estiver fazendo um tratamento por exemplo, para aumentar o sistema imunológico, para melhorar a digestão, é importante que vocês usem ele na cápsula. E aí, a gente vai começar a falar de alguns óleos que eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, né? O OnGuard, ele foi uma sinergia, um blend preparado, estudado, e ele é patenteado pela Duterra, porque ele é a base de cravo, canela, laranja, alecrim e eucalipto. O que eu quero que vocês entendam? É claro que quando a gente fala sinergia, os óleos vão estar ali em menores proporções, eles vão estar combinados entre si para potencializar o seu efeito. Então, no caso do OnGuard, ele vai estar protegendo as nossas células de defesa, mas ele também vai entrar combatendo alguns patógenos, né? Então, a gente está falando aí de vírus, bactérias, de germes, tanto que ele está no nosso sanitizante de mãos, ele está em vários produtos que a gente usa também para limpeza. A gente pode fazer produtos para limpar em casa, mas os fenóis e o fenol, o cravacol, estão presentes no cravo, estão presentes na canela, né? O OnGuard também tem canela, eles vão estar realmente combatendo muitos patógenos do nosso corpo. Então, ele é um protocolo que a gente pode usar para prevenção e também de combate. Quando a gente fala combate, a gente vai ter que aumentar a frequência ou também a combinação daquele óleo que a gente vai estar utilizando. Mas a gente poderia estar usando tranquilamente uma associação, por exemplo, do OnGuard com a copaíba, ou do OnGuard, se eu quiser usar o frankincense, para poder usar como uma prevenção, tá? Para a gente realmente ter um reforço imunológico. O DDR Prime também é uma sinergia incrível que a Duterra fez, principalmente quando a gente quer proteger o nosso corpo contra a degeneração celular e contra aumentar a regeneração celular e o nosso sistema nervoso central. Então, quando eu penso em alguém que já está mais debilitado, uma pessoa de uma certa idade, que já tem um processo oxidativo, as células já estão realmente tendo uma queda no processo de resposta imunológica, resposta inflamatória, eu já vou pensar no DDR Prime.
Por isso que eu falo que a gente tem que analisar cada indivíduo, a gente tem que ver o que realmente ele está precisando naquele momento. É claro que eu posso estar utilizando o DDR Prime para me prevenir de alguma degeneração celular, né? Principalmente no sistema nervoso central. Mas, porque para vocês terem ideia, a composição do DDR, ele é a base de frankincense, ele é a base de laranja, capim-limão, tomilho, o Summer Savory, o cravo e o niaroli. Então, essa combinação também que foi patenteada pela Duterra, ela vai ajudar tanto na parte imunológica, quanto a algumas doenças degenerativas e imunológicas, até mesmo um câncer, por exemplo. Então, a gente pode usar como prevenção, tá? E essa combinação de óleos é incrível. É importante que a gente use na cápsula por conta do cravo e do tomilho, que são óleos que são dermocáusticos, então a gente não vai usar ele puro na pele, assim como o On-Guard também, sempre diluído. Se for tomar, que é importante que seja na cápsula, tá? E a gente pode usar também aromaticamente, que ele também vai trabalhar como é que eu posso falar? Ele também trabalha a parte emocional, né? Dando força. É um óleo que trabalha, assim, pessoas que estão precisando de mudança, pessoas que estão precisando lidar com o novo, né? Ele ajuda muito nesse processo de criativo, de realmente a gente se reinventar. Energeticamente falando, ele trabalha assim como o On-Guard, é um óleo que energeticamente, eu vou até voltar nele aqui que eu esqueci de falar, ele trabalha muito proteção também de pessoas negativas, de informações que te deixam para baixo. É como se você criasse um campo energético de proteção. Então, essa combinação de óleos, você pode usar, por exemplo, se você for receber alguém em casa, que você quer se proteger, né? Não só da parte dos patógenos, mas emocionalmente, energeticamente. Ou se alguém te deu uma notícia, aquela pessoa que quando você vai conversar com ela, você fica assim, nossa, parece que sugou toda a minha energia. Use o On-Guard, uma gotinha de On-Guard, uma gotinha de melaleuca, que ele vai proteger dessas energias negativas, dessas pessoas que parecem que tá sugando a sua energia, tá? Eu gosto muito de dar essas duas dicas. O orégano, pessoal, ele é um óleo incrível, é um dos óleos com maior espectro microbiano, bactericida, fungicida, antiviral, né? Então, ele é um poderoso agente de purificação. E ele vai oferecer essa resposta para o nosso sistema imunológico. E ele é um óleo que a gente deveria usar ele como combate. Por exemplo, se você já percebeu que está com o sistema imunológico mais debilitado, você está começando uma gripe, um resfriado, você está começando a ficar, às vezes, com uma tosse, e aí você tem que fazer um protocolo de defesa, você vai acrescentar o orégano na sua cápsula, ou com o On-Guard, ou com o DDR, ou com a copaíba, ou com o Lemon, você vai estar usando como se fosse um antibiótico natural, né? Então, ele tem grandes poderes antioxidantes. Mas, por exemplo, como ele é um óleo mais quente, a gente tem que ter muito cuidado na utilização dele, mas ele também ajuda muito na nossa parte gastrointestinal. Ele é um ótimo parasitário, então, assim, quando você quiser fazer uma desparasitação, quando você precisar fazer uma limpeza no seu trato gastrointestinal, você pode estar usando o orégano, tá? Que ele tem substâncias químicas ali que vão ajudar a matar os patógenos, mas as bactérias boas vão fortalecer. Isso que é bacana nos óleos essenciais. Eles não matam, eles não matam as células boas, não matam as bactérias boas. Eles são seletivos. Eles vão atuar onde você realmente precisa. Tanto que ele é um dos óleos que a gente usa no Flom. Eu vou falar um pouquinho do que é o Flom para vocês. E aí, a gente tem um outro óleo também muito utilizado nessa fase, que é a melaleuca. A gente pode colocar ela na máscara, a gente pode usar como um sanitizante também de mãos, ou aquela nuvem que eu falo com vocês que a gente faz. Eu sempre gosto de colocar o On-Guard com melaleuca, ou mesmo se você quiser colocar a melaleuca com o brief, né, na máscara, porque ela vai estar trabalhando uma ação antiviral também, ela é bactericida também.
Então, ela tem esse efeito assim de limpeza e de purificar mesmo. A melaleuca é maravilhoso para questões fúngicas de pele, né? Desde uma micose, um fungo de unha, ou até mesmo uma questão dermatológica, tipo uma espinha, uma mancha, você consegue também associando junto com a lavanda, porque a melaleuca, o que ela faz? Ela tem um processo de cicatrização de fora para dentro. Então, ela seca muito a pele, ela vai secar uma espinha, ela vai fechar uma ferida, né? E muitas vezes, se aquela ferida tiver com uma inflamação embaixo, a gente não quer que a ferida feche rapidamente, a gente precisa de uma cicatrização de fora para dentro. E aí você pode estar associando a melaleuca com a copaíba ou a melaleuca com a lavanda, que aí ela vai fazer esse processo de estar desinfetando de dentro para fora também e cicatrizando, tá? Então, isso é uma dica que eu dou para vocês. Aí, muita gente me pedindo protocolos. O que acontece? Não existe um protocolo padrão, gente. Eu falo muito isso, eu quero que vocês me entendam que, assim, não existe um protocolo padrão. Mas eu sei que nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão pedindo, me dá uma dica, como que eu posso usar os olhos? Meu kit chegou, eu tô com uma cliente que está precisando cuidar da imunidade, eles estão com muito medo. Como que a gente poderia usar e associar esses olhos? Quando a gente fala também em tratamento ou nessa fase que a gente está de combate, é importante que a gente tenha uma frequência. O que é a frequência? É 3, 4 vezes ao dia, tá? Então, vamos falar assim, ó, lembrando que todo óleo essencial a gente vai usar depois das refeições, sempre de estômago vazio e de preferência na cápsula. Então, eu posso fazer alguns protocolos de associações. O que seria isso? Eu posso, por exemplo, usar o On Guard com o frankincense e o lemo. Qual que é o protocolo de ingestão? Nós estamos falando aqui um pouquinho hoje sobre ingestão, que é uma coisa que vocês me pedem muito. Então, eu falei, não, eu vou falar um pouco sobre ingestão. É claro que eu vou falar também como nós vamos usar em criança, mas vamos supor, se eu tiver preocupada em estar cuidando do meu sistema imunológico por ingestão, a gente pode estar usando de 1 a 2 gotas, né, de cada um desses óleos. Se eu for usar um óleo só, a gente vai lembrar daquela regra padrão da aromaterapia. É 1 gota para cada 20 quilos de peso corporal. Se eu utilizo mais de um óleo essencial, eu vou usar no máximo 2 gotas de cada. Então, eu vou usar de 1 a 2 gotas de cada óleo. Então, por exemplo, eu posso usar 1 ou 2 de On Guard, frankincense e limão. Eu posso fazer esse protocolo durante uma semana. E na outra semana eu posso variar aquela utilização de óleo. Eu posso trocar por DDR, copaíba e tangerina. No lugar da tangerina, eu posso colocar limão, toranja, laranja, qualquer óleo rico em limoneno, que a gente sabe que é uma substância que é importante tanto para o nosso intestino quanto para as ameaças sazonais, né? E aí, alguém fala assim, a janela terapêutica. Se eu trocar esse protocolo, eu não necessariamente preciso fazer um intervalo de 2 dias. Quando eu estou fazendo um tratamento mais prolongado, por exemplo, eu vou fazer um tratamento para colesterol. Eu vou estar usando aí os óleos essenciais praticamente 3 meses. E aí, como é um tratamento longo, eu vou fazer um intervalo de 2 dias. Eu posso usar 5 dias e parar 2. Ou eu uso durante 21 dias e paro 3. A gente chama de janelas terapêuticas. Nesse momento que a gente está usando os óleos mais para a questão imunológica, eu prefiro que vocês troquem os óleos. Por quê? 2 dias, é claro que o óleo essencial ainda vai estar atuando no seu corpo. É claro que nós estamos falando que as nossas células de defesa vão estar fortalecidas. Mas, para não correr risco, e a gente sabe que teve algumas pessoas, até da equipe, que fizeram o teste, tiveram Covid, tá? E foram assintomáticos. Eu acredito muito no poder dos óleos essenciais e acredito muito que foram assintomáticos porque estavam utilizando os óleos essenciais. Não existe nenhuma comprovação científica ainda que determinados óleos vão estar atuando no Covid. Não existe, mas hoje a gente tem várias literaturas, vários artigos científicos que mostram a ação antiviral, bactericida, que agem os óleos essenciais. Então, a gente está partindo do princípio dos óleos mais estudados
E aí eu tenho certeza que a Duterra foi muito inteligente em fazer combinações que tenham esses óleos, que são para esse mecanismo de defesa, aonde ele reuniu óleos que foram estudados, que têm ação viral. Não quer dizer que o On Guard vai tratar, ou vai combater, ou vai eliminar o Covid, gente. Não é isso, tá? Nós estamos falando de aumentar a nossa imunidade com óleos que têm ação antiviral, bactericida e fungicida. Mas nós estamos falando também, né, a nossa maior preocupação hoje é contra um vírus. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem, tá? Então, aqui é uma sugestão. Eu estou falando com vocês que vocês podem estar utilizando alguns óleos essenciais. E aí, como a gente também tem que cuidar muito da nossa parte emocional, ao longo do dia, eu indico para vocês estar usando ou o Balance, ou estar usando o Elevation, que a gente está precisando equilibrar as nossas emoções, a gente está precisando sair daquela preocupação, daquele estresse, daquela ansiedade, daquele sentimento depressivo que as pessoas estão ficando tristes, amarguradas, preocupadas, né? Então, a gente vai usar os óleos para o equilíbrio emocional, de forma aromática, porque quando a gente usa aromático, a gente vai estar atuando no nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, onde estão as nossas memórias olfativas, nossas memórias emocionais. Então, a gente precisa de estar associando. Aí você pode estar usando o frankincense com a laranja, o peppermint com tangerina, para te dar energia, para te dar alegria de manhã, né? Usando, como eu falei com vocês, o Balance associado, às vezes, com o frankincense, ou até mesmo com a lavanda. E a gente vai... E associado a isso, vocês ainda vão estar utilizando também os óleos no difusor. Lembrando que esses mesmos óleos que eu falei para vocês, para ingestão, se a gente estiver falando com crianças, vocês podem fazer uma diluição, tá? Usar o On Guard, frankincense, lemo, ou o DDR Prime, copaíba e tangerina, diluído no óleo de coco, num rolãozinho, tá? E aí a gente vai falar com criança, a gente vai ver qual que é a idade. Então, por exemplo, se for... a gente pode... uma criança até 4 anos de idade... A gente pode usar a 2%, 3%, se for uma criança um pouquinho maior, até uns 5%, né? E fazer essa diluição no vidrinho de óleo de coco e passar na coluna vertebral da criança e na solinha dos pés 3 a 4 vezes ao dia. Ainda mais se a gente estiver usando o uso tópico, pessoal. Não adianta a gente usar só à noite antes de dormir. A gente está falando de imunidade, principalmente quando a gente usa via tópica, a gente sabe que a absorção ali é menor. Então, a gente precisa usar com óleo carreador e precisa aumentar a frequência. E associar também com a via inalatória. Então, usa topicamente e coloca no difusor para toda a casa se beneficiar, tá? E a gente também consegue respostas imunológicas na via inalatória e na via tópica. E vamos estar difundindo o On Guard, o Brift, o limão, melaleuca e orégano no difusor. E aí, vocês têm várias opções de estar usando esses óleos essenciais, né? Então, a gente pode estar adquirindo todos esses óleos no kit essencial para o lar. A gente vai ter o orégano, frankincense, limão, melaleuca e On Guard. No kit Brasil, olha quantos óleos que a gente tem que atuam no suporte imunológico. Tangerina, lemo, melaleuca, On Guard, frankincense, copaíba, né? No kit família, lemo, melaleuca, On Guard, frankincense e orégano. Fora os óleos que eu falei com vocês que vêm nesses outros kits, que vai vir lavanda, vai vir o peppermint, que vai vir os óleos tanto para a parte gastrointestinal quanto a parte respiratória. Então, quando a Duterra elabora, quando ela faz um blend, quando ela monta uma sugestão de kit para vocês, ali a gente já começa a resolver quase todas as questões do nosso dia a dia. Então, gente, quando alguém me procura e fala assim, qual kit é melhor? Não tem kit melhor. Tem a necessidade do seu paciente. Por exemplo, eu gosto muito do kit Aromatouch, que ele vai vir com o difusor, vem o óleo de coco, ele vem 2 óleos para equilíbrio emocional, que é o Balance, que ele vem nesse kit,
E ele vem associações que você pode fazer, por exemplo, laranja com a tangerina, como eu falei com vocês, para diminuir, para melhorar o sono. Vem o óleo que eu falei para vocês, que é o óleo Aroma Touch, que é um blend para circulação. Ele também aromaticamente, ele trabalha muito essas questões emocionais, ele te dá disposição, te dá alegria, ele revigora. Então, ele pode ser usado aromaticamente também. Então, a gente sentar com o nosso cliente e analisar quais são as necessidades dele. Mas eu queria mostrar para vocês que todos os kits têm óleos para imunidade. Todos os kits a gente vai trabalhar sono, parte respiratória, intestino e o sistema imunológico, tá? Então, isso aqui é para ilustrar para vocês que qualquer um dos kits que a gente oferece para os nossos clientes vão para os olhos para a gente cuidar da imunidade. A doTERRA pensa muito nisso. E, então, só recapitulando, nossa atividade física, controlar o estresse, diminuir o cortisol, cuidar da nossa alimentação, da nossa digestão, da nossa disbiose, que é a absorção melhor dos nossos nutrientes, a biodisponibilidade, os óleos ajudam a aumentar a biodisponibilidade. Amanhã a gente vai falar da suplementação também, vocês vão entender como que é importante a gente suplementar. E o nosso super aliado, nosso diferencial, que são os óleos essenciais, tá? E aí, só dando uma deixa aqui, porque senão a aula fica muito grande, gente, é muita coisa para falar. Os nossos lançamentos, então a doTERRA hoje tem o nosso super vitamínico, o nosso mega ultra blasta, né? Complexo vitamínico, o nosso ômega, o nosso spray sanitizante, o turmeric, que eu vou falar com vocês amanhã, que é a cúrcuma, o óleo de cúrcuma, o green mandarim, que é um óleo cítrico que não tem ação das furocomarinas, que a gente não tem ação de sensibilidade com o sol, a gente pode usar, por exemplo, no rosto para fazer algum tratamento e ele não vai estar queimando a nossa pele. E nossa linha de spa, cuidados com a pele, com esfoliante, o sabonete neutro, o sabonete líquido e o nosso creme neutro para a gente fazer as nossas misturinhas com os óleos essenciais. Então, eu queria contar para vocês, hoje eu ia falar para vocês do Yaron, né? Do Yaropum, quer dizer, amanhã eu vou falar sobre ele, mas ele está esgotado. Mas a doTERRA não deixa a gente na mão. E aí ela vai e lançou para a gente uma super novidade hoje, que pessoas que fazem um pedido de 200 pontos esse mês vão ganhar o óleo de camomila romana. Gente, esse óleo ele é incrível para quem tem criança, para quem é muito ansioso, quem está muito depressivo, pensamentos, às vezes, pensamentos repetitivos que te deixam amargurados, tristes, deprimidos. A camomila romana é aquele óleo que te acolhe, que te abraça, aquele abraço de mãe. O cedro, né, que é o produto do mês, esse mês, todos os clientes que têm LRP, que fazem o LRP antes do dia 15, vão ganhar gratuito, vão ganhar grátis o óleo de cedro. Consultor e cliente, tá, gente? Qualquer membro da doTERRA, né? Então, eu vou até chamar o Rubinho para falar aqui um pouco mais sobre isso, mas só recapitulando aqui, o que é o cedro, né? O cedro é um óleo amadeirado, ele é aterrador, é um óleo que dá clareza mental, que ajuda a gente a organizar os nossos pensamentos, é um óleo que trabalha muito essa questão de pessoas que às vezes estão viajando, sabe? Criança que não consegue raciocinar, manter o foco. Eu gosto muito de associar o cedro na hora de estudar. Como eu falei com vocês, como ele clareia o pensamento, ele organiza o pensamento, ele também diminui a ansiedade, ele também relaxa. Então, associando ele à noite com lavanda, fica maravilhoso, tá? E para questões de pele também, para quem às vezes tem uma dermatite, uma psoríase, quem tem a pele às vezes muito acneica, o cedro, ou caspas, né? Dermatites capilares também ajuda muito. Ele ajuda também a limpar os folículos e aumentar a tonificação do couro cabeludo. Então, ele ajuda a estimular o crescimento capilar para quem está com quedas, né? Esse momento de estresse também. Eu estou tendo muita reclamação de queda de cabelo. Então, associar cedro com peppermint e alecrim é um tônico para o cabelo maravilhoso para crescimento capilar, tá? Tanto para homens quanto para mulheres. Se você for hipertenso, você não vai usar o alecrim e vai usar o cedro com a lavanda e
o peppermint, tá? Então, fica um blend aí, diluído no óleo de coco para fazer massagem capilar. Ai, meu Deus, foram muitas dicas, né? Então, o Past Tense, ele tá com 10% de desconto. O Past Tense é um blend para tensão muscular, dor de cabeça, para quem tem enxaqueca, ele é maravilhoso, para neuralgias de maneira geral. E Rubinho, vem cá conversar com a gente um pouquinho, dar umas dicas para como a gente vai adquirir produtos com descontos. Olá, pessoal. Como o nosso tempo hoje ficou curto, né? Eu vou ser bem rápido aqui para que a gente possa somente ensinar vocês a melhor forma de comprar os produtos da doTERRA aí. Ficou bem claro, né, que realmente a gente precisa muito desses produtos e que esses produtos não podem faltar nas nossas vidas, né? Isso aí ficou muito claro, que os óleos essenciais, eles vêm realmente para ficar, eles vêm para incorporar o nosso dia a dia aí, né, e para nos proteger, trazendo bastante saúde, qualidade de vida, né? Benefícios, né? São vários benefícios que os óleos essenciais trazem. E como é que você pode fazer para você se beneficiar da melhor forma? Seguinte, se você já é um consultor ou um cliente, faça o pedido dentro do modelo do nosso programa de fidelidade, né? Chama LRP, o nosso programa de fidelidade. Então, faça o pedido lá dentro. A primeira grande dica que eu te dou. Por quê? O programa de fidelidade, o LRP, é a nossa caixinha de benefícios. Então, às vezes, você está gerando benefício, mas a doTERRA, ela quer colocar o benefício na caixinha. Se você não tiver a caixinha de benefício, ela passa lá com o benefício na mão, mas fala, não tinha caixinha, não tem jeito de eu colocar, né? É igual o sapatinho lá, né? No Natal lá que você põe na árvore, se o Papai Noel passar e não tiver o sapatinho, vai embora e não deixa seu presente. Então tem que deixar lá o programa de LRP montado, né? Para que a doTERRA coloque lá dentro todos os benefícios. Só tem uma forma de gerar de adquirir os benefícios, que é tendo o programa de fidelidade pronto. Então, se você não tem, faça seus pedidos sempre dentro do programa de fidelidade, que é o LRP. Se você vai se cadastrar hoje, né? Você ainda não tem seu ID ainda na doTERRA, você pode programar pode fazer o seu programa de LRP no momento do cadastro, pode ser. Se você quiser fazer depois também, fica à vontade, você pode escolher, né? Mas a dica que eu dou, a grande dica que eu dou é que você faça o quanto antes. Então, quanto antes você fizer o seu programa de fidelidade, né, o seu LRP, é melhor, porque você já vai começar a participar de todos esses ganhos que a gente tem de benefício. A doTERRA dá muitos produtos para a gente, dá pontuação, né, e para os consultores também, a gente tem uma remuneração em dinheiro. Você pode participar isso a partir do primeiro dia que você faz seu cadastro, você pode participar a partir de hoje, inclusive, se você estiver fazendo o seu cadastro aí. Então, a grande dica que eu dou para vocês aí. A doTERRA é uma empresa mundial, né? A gente está em mais de 50 países aí e exatamente, você pode receber, ó, a tela mexeu na tela ali, ó, no fundo, mudou tudo ali, ó, olha como é que tá aparecendo ali. Que doideira, gente. Deu um problema na tela aqui, mas tudo bem. Deu mesmo. Tá um pouco diferente aqui na tela aqui, mas tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Piorou. Mas vamos lá. O que importa é o que eu tô falando, tá? Não vou saber mexer nisso aqui agora, não. Ó, ficou com um visual diferente aí, ó. Envelhecido, né? Cabelo branco. Eu também. Não, mas tudo bem. Deixa quieto aí, tá valendo. Então vamos lá. Vocês vão escutar minha voz aí, né? Com um visual novo aí, ó. Não foi de propósito não, viu, gente? Então, a doTERRA está em todos esses mercados, esses países, né? E a gente pode, inclusive, receber os produtos em qualquer mercado que a gente tiver, a gente pode receber esses produtos aí da doTERRA, tá? Já falei, né, do programa de fidelidade para vocês entenderam, então, que o melhor caminho é realmente ter o programa de fidelidade funcionando. E quem deseja ser um consultor pode se tornar um consultor, tá? A doTERRA, ela tem várias formas de remuneração. Não vou falar sobre isso hoje. A gente vai trazer na próxima semana, eu vou trazer uma aula de negócio para vocês. Posso trazer, né, uma aula de negócio para vocês aqui, mas não vamos falar dessa aula hoje. A gente tem alguns pontos maravilhosos que a gente pode percorrer.
para estar compartilhando, né? O cliente, se você é cliente hoje e quiser se tornar um consultor, você pode se tornar. Dentro lá do seu acesso como cliente preferencial, você dá um clique lá e se torna um consultor do bem-estar no momento, tá? Então, pode fazer isso aí, sim, né? O que a gente faz como consultor? A gente compartilha os óleos essenciais. Compartilhando os óleos essenciais, a doTERRA, ela remunera a gente, né? Algumas dicas aqui, que depois a gente vai falar sobre isso, para vocês alavancarem o seu negócio aí também, só passar um gostinho aí hoje. A doTERRA, ela remunera a gente em 4 super bônus aí, tá? Mas não é nosso foco da aula de hoje, inclusive nosso tempo está esgotado. Você pode realmente ter até 30% em retorno, tá? Comprando dentro do programa de fidelidade, em pontuação que você troca por produtos grátis também, além de tudo isso. Então, fica aí os nossos canais, né? O Instagram, Rubinho, @Rubinho_daterra, @aromaterapia.essenciallife. Nosso canal do YouTube, a gente está subindo muito conteúdo, subi uns vídeos bem bacanas lá hoje, lá no canal do YouTube também, tá? Para vocês se deliciarem. O nosso canal do YouTube é Rubinho e Duda doTERRA. E tá aí o WhatsApp também, né? Que vocês já sabem. Lembrando, gente, que você deve contatar a pessoa que te colocou nessa reunião, a pessoa que te convidou, para que ela possa saber a melhor forma de te conectar na doTERRA, tá? Se você não veio através de ninguém, veio através do Instagram, pode chamar a gente no particular. Mas lembre, você tem que contatar a pessoa que te convidou sempre. Isso é extremamente importante, tá? Somente se você veio através do nosso Instagram que você vai contatar a gente diretamente. Essas são as dicas de hoje, né? Parece que a Duda tem alguma coisa a mais para falar? Não, eu achei que era alguma dúvida, mas amanhã a gente tem que lembrar o pessoal que amanhã vocês estão convidados às 8 horas da noite para conversar com a gente, trazer um convidado para saber um pouquinho sobre soluções naturais. Isso. Então, amanhã, 20 horas, terça-feira, tá? Você pode conectar pessoas, convidados aí que você gostaria de presentear com informações super úteis, dicas sobre a utilização dos óleos essenciais, e essas pessoas vão poder cuidar da saúde também através de todas as dicas e informações que a gente vai passar aqui, né? Na nossa terça-feira também é um compromisso que a gente tem com vocês, é uma aula diferente dessa de hoje, tá? Que vocês vão aprender sobre os óleos essenciais. Então fica o convite, amanhã, terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui esperando vocês. Um beijo grande, pessoal. Lembra de procurar quem te convidou, porque o consultor, ele é a pessoa mais capacitada e preparada para te acompanhar. Vocês vão ter toda a nossa consultoria, todo o nosso apoio, né? A gente é toda uma equipe que se ajuda, mas é muito importante que você esteja sendo acompanhado para a pessoa que te convidou, tá bom? Um beijo grande a todos. Maravilha, gente. Foi um prazer e até o próximo bate-papo, que vai ser amanhã. Já está convidado. 20 horas, reserva na agenda e a gente se encontra. Valeu!